que é o que é? Não tem boca, não tem estômago, não pode ver ou ingerir comida. Não tem braço e nem perna, mas consegue se mover. E também não tem cérebro, mas consegue se lembrar. E aí, já sabe o que é isso? Se você não consegue nem imaginar que tipo de criatura é essa, fique tranquilo, pois até ela ser descoberta melhor, nenhum ser humano sabia direito o que ela era. E a resposta dessa charada é Blob, a criatura de 720 sexos. 720 sexos diferentes. Você sabia que existia uma criatura assim? Pois é isso, galera, que iremos mostrar no vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixou o joinha? Eu tô de olho, hein? Clica aí embaixo, deixa o joinha e agora tá tudo certo. Bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Amarelo Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Varo Sexo Molo. E no vídeo de hoje então, galera, vamos apresentar para vocês uma das criaturas mais bizarras que já foram encontradas até hoje pela ciência. O nome dessa criatura é Blob e foi baseado num filme científico chamado The Blob, uma bolha alienígena que se alimenta de tudo que vê. Porém, galera, o seu nome real e científico não é esse. Seu nome de verdade é Physarum polycephalum, que literalmente significa bolor de várias cabeças. Até 1990, ele era considerado como um tipo de fungo, mas recentemente, com novos estudos, ele mudou e está em aberto na classificação de animais. Isso porque essa criatura é totalmente diferente de qualquer outra coisa aqui da Terra. Ele tem a estrutura de um fungo, mas tem um comportamento totalmente diferente, parecido com um animal. Então, por conta disso, ele foi colocado no reino protista, que basicamente é o reino onde os cientistas colocam tudo que ainda não entendem totalmente. E por mais então que o Bloop, galera, seja um mistério, que eles ainda estão estudando para ter mais informações e tudo mais, essa criatura, galera, não foi encontrada recentemente e também ela já existe há muito tempo. Estima-se que ela exista há cerca de mais de 1 bilhão de anos. Só que só foi em 1970 que ele foi encontrado, e não foi por um cientista, e sim por uma senhora lá do Texas, que confundiu a criatura estranha com um catarro. Que bizarro, né? Imagina, tem um catarro gigante aqui. No meu quintal, o que é isso? Ah, é uma criatura nova. Isso porque, galera, esse bicho totalmente novo, que a gente vai contar daqui a pouco as características que ele tem, ele é como se fosse um bolor limoso. E aí, se você olhar rapidamente, você pode achar que é uma gosma, um cuspe, um negócio estranho. Mas essa gosma estranha, esverdeada e amarelada é viva, e dentro dela tem muito mais do que você imagina. As características do Blob. Como falamos no começo do vídeo, o Blob não tem braços e nem pernas, mas ainda assim consegue se mover muito bem. Essa criatura estranha aí, galera, consegue se mover 1 centímetro por hora. Porém, não é isso que chama sua atenção, e sim outras características que ele possui. Pois em apenas 24 horas, galera, ele é capaz de dobrar o seu tamanho. Além disso, tem uma capacidade de regeneração impressionante, o que torna essa criatura quase imortal. Isso porque se, por exemplo, ele for cortado ao meio, em cerca de 2 minutos ele já se regenerou por completo. Ou seja, ele é praticamente imortal. Mas uma das coisas que mais chama atenção desde a sua descoberta é a variedade de sexos que ele tem para se reproduzir. Isso porque, como já falamos, o Blob conta com nada mais nada menos do que 720 combinações diferentes para se reproduzir. E isso é possível pois o acasalamento dessa criatura não é feito com órgãos reprodutivos, e sim com seu próprio material genético, o seu DNA. Os cientistas classificaram então o DNA dessa criatura em 3 grupos, o match A, o match B e o match C. Só que, galera, em cada um desses grupos de genes existem suas próprias variações, como por exemplo no match A tem 16 variações diferentes, no match B são 15 e no match C são 3. E por conta dessas variações dentro desses 3 grupos, é possível gerar 720 combinações diferentes. Outra característica estranha e bem estudada pelos cientistas é sua alimentação, já que normalmente essa criatura se alimenta de bactérias, esporos de fungos também e diferentes micróbios para absorvê-los. Só que ele come isso, galera, no ambiente selvagem, tipo lá onde a tiazinha encontrou ele no Texas, no meio da natureza. Pois em cativeiro, galera, porque tem uma galera que estuda essa criatura, então tem que criar em cativeiro. E alimentar ele, né? Sua comida favorita é aveia e mingau. É uma criança. Imagina, o cara tá comprando um saco de aveia, vai alimentar seu fungo. filho? Não. É o meu fungo. Não é um fungo. Não é.
É a minha criatura. É a minha criatura gigante. Não se sabe ao certo de fato qual que é a comida favorita dele, porque ele não escreveu em nenhum papel, mas durante os estudos feitos, aveia e mingau foi a comida que ele mais absorveu. E além de tudo que falamos, existe mais uma habilidade que deixa os especialistas de queixo caído, que é a habilidade de aprendizagem. Ou seja, essa criatura estranha... Um alienígena, parece um alienígena, né? É, essa gosma, esse cuspe aprende. Isso porque, não sei se vocês se lembram, mas no começo do vídeo a gente disse que o Blob não possui cérebro. E como é que aprende então? Pois é, aí você para e pensa, o cara não tem cérebro, então ele não deve raciocinar, né? Não deve ter memória, né? Deve ser só um negócio ali estranho. Só que mesmo assim, galera, vários e vários estudos já mostraram que ele tem capacidades incríveis de memória e aprendizado. Eles fizeram um teste, galera, montaram um labirinto artificial e descobriram que ele consegue sozinho encontrar o caminho mais curto dentro do labirinto para chegar do ponto A até o ponto B. E ele faz isso, galera, se lembrando de lugares que ele já passou. Então, ele já passou por aqui, ele sabe que não é ali a saída. E aí, automaticamente, ele encontra a saída de um labirinto. Ou seja, ele consegue memorizar, adaptar seu comportamento e resolver problemas. E outra, galera, se um blob encontrar um outro blob, ele consegue transmitir as informações dos aprendizados para a outra criatura. E isso acontece quando eles se fundem. Olha, o cara é um Dragon Ball também agora. E segundo os cientistas, ele tem essa habilidade de aprendizado para encontrar alimento e também para evitar coisas ou seres perigosos. Tipo, um cachorro mexe com ele, Já ele sabe que armazena e não vou passa mais ali. por outro blob, né? É. Tipo, cuidado, o cachorro é perigoso. Então, galera, essa criatura estranha consegue se lembrar se naquele lugar ali possui uma comida boa ou não. Ou sei lá, se tinha comida ou se não tinha, se ele conseguiu voltar para casa ou não. E ainda ele consegue passar essas informações para os seus semelhantes. E além disso, ele tem uma técnica apelidada de slime, onde ele deixa um tipo de marca dele mesmo por onde ele passou, para deixar claro que ele já esteve ali, que já comeu o que tinha e que não precisa voltar lá de novo. Se a gente fizesse isso quando abria a geladeira, a gente não ficaria abrindo a geladeira toda hora, né? Eu já abri a geladeira, não tem Já nada. sei. Mas calma que não acabou, esse bichinho aí ele tinha que entrar pros Vingadores, sei lá, porque ele possui mais uma característica, mais uma habilidade, que no caso é o seu incrível mecanismo de defesa. Quando ele se vê ameaçado ou em perigo, ele meio que entra em hibernação e seca. E segundo os cientistas, essa autodefesa em que ele fica em estado quase vegetativo, e é como se fosse, sei lá, como se ele tivesse entrado em um estado de imortalidade. Isso porque quando ele seca e hiberna, ele praticamente para de ser um ser vivo e passa a ser somente uma coisa ali, podendo ser assim dividida ou desfeita, jogada fora. Mas em qualquer situação, se qualquer pedacinho dele que sobrar ali tiver um pequeno contato com água ou alguma fonte de alimentação, e se também o ambiente em que ele estiver não for perigoso, pronto, ele volta de novo à vida, mesmo sobrando só um pedacinho seco dele. Alguns especialistas contam que fizeram vários testes com ele em micro-ondas e em todas as vezes ele sempre voltava. Então eles colocavam um bichinho no micro-ondas, girava lá, né, colocava ele pra queimar durante alguns minutos, e aí que no mesmo instante ele ativava a sua defesa, né, ele hibernava e secava pra não morrer. Depois disso analisavam o bichinho e realmente não apresentava mais nenhuma característica de vida. Não se movia, não expandia, não se alimentava. Ficava lá, sequinho. E mesmo fazendo isso várias vezes, quando colocavam pequenas gotinhas de água, pronto, o bichinho voltava à vida. Voltando assim a se mexer, se expandindo e buscando novas comidas. Além do calor e a seca, seus outros inimigos são a luz, o sal, a cafeína. E tudo isso que o bichinho não gosta, galera, ele pode aprender a evitar. E assim, quando ele encontrar algum semelhante, ele ainda vai passar essa informação, vai falar, mano, tá ligado o cafezinho lá que os caras tomam? Não chega perto não, que aquilo ali, ó, é fatal pra gente, entendeu? Mas mesmo sendo quase imortal, tendo sua incrível reprodução, podendo se alimentar e aprender, essa criatura é totalmente inofensiva. Não precisa ter medo, viu, galera? Ela, galera, não apresenta nenhum perigo para o ser humano. Tipo, ela não vai te atacar e também ela não é tóxica, ela não passa nada de mal. E também, galera, fica tranquilo que mesmo ela crescendo, se multiplicando e tudo mais, ninguém encontrou um blob gigantesco aí, né? Comendo uma casa. Ela tem. gosta de aveia, de micróbios, de bactérias. Ela não vai se tornar uma bolha gigante que vai sair comendo tudo pela frente. Fiquem tranquilos. Ela é mais uma criatura interessante do que perigosa. E muito interessante, galera, pois é uma criatura totalmente diferente das outras e que no processo de entender como ela funciona, isso acaba ajudando a ciência a avançar cada vez mais. Isso porque coisas novas são descobertas todos os dias, galera. É por isso então que é importante estudar essas criaturas que são tão diferentes. Imagina se estudando essa criatura a gente conseguisse, sei lá, descobrir o segredo da imortalidade, ou alguma coisa que iria ajudar a gente, ou até mesmo o planeta Terra. Tipo, aprender a cortar um braço e regenerar.
Ué, se essa criatura sem cérebro faz isso? Por enquanto, galera, o Blob ainda não ofereceu esse tipo de conhecimento pra gente, mas mesmo assim ele já está sendo usado para solucionar vários problemas que temos aqui. Como, por exemplo, em 2010, ele foi utilizado para estudar a eficiência das linhas ferroviárias da cidade de Tóquio e também de suas redondezas. Para isso então, cientistas colocaram copos de aveia e uma placa de Petri, que é aquele vidrinho que geralmente eles colocam no microscópio. Cada copo de aveia simulava um centro urbano da região ferroviária. E logo depois então, com essa estrutura já montada, eles soltaram o Blob ali. Em poucas horas, ele locomoveu e se expandiu até cada uma das fontes de aveia e criou uma elaborada rede de transporte de nutrientes de uma fonte para outra. E o formato que ele formou se parecia muito com a rede de metrô que existe na área da Grande Tóquio. Isso porque ele consegue identificar o caminho mais curto entre um ponto e outro. E com isso então, através do Blob, eles conseguiram identificar que as suas linhas ferroviárias, do jeito em que elas estavam construídas, eram totalmente eficientes, já que o bichinho fez praticamente o mesmo percurso. E com esse estudo, então, outros projetos começaram a usar o Blob para projetar assim novas redes de transporte urbano, criando assim rotas mais eficientes. E além de construções urbanas, esse bichinho também foi usado para mapear a teia cósmica do universo, por incrível que pareça. E você, conhecia essa criatura? Sabia sobre ela? Se não, deixa o seu like aqui embaixo, galera. Aproveita também para se inscrever no canal e mandar esse vídeo para outra pessoa que não imagina que essa criatura existe. E se tiver mais um tempinho, veja outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Nos vemos então nos próximos vídeos, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu! Uou, uou, uou.